Imagine que em algum laboratório escondido do mundo, um grupo de cientistas tenha decifrado uma equação, mas não uma equação qualquer. Uma fórmula tão poderosa, tão precisa, que poderia revelar a origem de tudo, do universo, da vida, e talvez até de Deus. Por séculos, ciência e religião caminharam por trilhas opostas. Enquanto uma buscava respostas na razão, a outra oferecia fé. Mas, e se essas trilhas estivessem prestes a se encontrar? E se os próprios cientistas estivessem começando a acreditar que há algo, ou alguém, por trás de tudo o que existe? Porque o que você vai ver agora pode mudar completamente sua visão da realidade. Capítulo 1 menos a busca pela origem do universo desde os tempos antigos. A humanidade olha para o céu e se pergunta de onde vemos, como tudo começou? Existe um propósito? No século XX, uma das maiores descobertas científicas da história deu origem ao modelo que hoje é aceito como a principal explicação para o nascimento do universo, o Big Bang. Segundo essa teoria, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Toda a matéria, energia, espaço e até mesmo o tempo estavam concentrados em um único ponto de densidade infinita, que explodiu e deu origem ao cosmos como o conhecemos. Mas essa explicação trouxe consigo um novo dilema. O que existia antes do Big Bang? E o que fez essa explosão acontecer? É aí que a ciência esbarra num limite. As leis da física, que regem tudo o que conhecemos, deixam de funcionar exatamente nesse ponto zero, e foi nesse abismo, entre o conhecido e o desconhecido, que surgiram as especulações mais intrigantes. Capítulo 2, menos a matemática do universo. Dos maiores mistérios do universo é que ele parece incrivelmente ordenado. As leis físicas que o regem são universais, constantes e matemáticas. Tudo, desde a órbita dos planetas até o comportamento de partículas subatômicas, segue padrões previsíveis e muitas vezes belamente simples. A famosa equação de Einstein, I é igual a m², resume em 3 símbolos o relacionamento entre energia, massa e a velocidade da luz. O físico Stephen Hawking uma vez disse: se descobrirmos uma teoria completa, ela deverá ser tão simples que poderá ser explicada a uma criança. E aí conheceremos a mente de Deus. Sim, o maior gênio da física. Teórica moderna usava a palavra Deus para se referir a uma possível inteligência por trás da ordem do universo, e não foi o único. Capítulo 3, menos o número de Deus. Em 2004, o físico teórico Michio Kaku fez uma declaração que gerou controvérsia em todo o mundo científico. Segundo ele, ao estudar a teoria das cordas, uma das candidatas à teoria de tudo, havia encontrado o que chamou de evidência matemática da existência de um Criador. Kaku se referia ao que chamava de ordem perfeita, no código das equações que descrevem o universo. Disse ele, a mente de Deus seria a música cósmica ressoando através do hiperespaço. Em outras palavras, o universo não seria fruto do acaso, mas uma sinfonia perfeitamente afinada. E quem compôs essa sinfonia? Capítulo 4 menos o código escondido no DNA. O universo em larga escala parece ter uma ordem. No nível microscópico, as coisas são ainda mais surpreendentes. Dentro de cada célula do nosso corpo, há um manual de instruções, o DNA. Essa molécula contém bilhões de pares de bases químicas organizadas, como uma linguagem, um verdadeiro código biológico. Biólogo Francis Collins, que liderou o projeto Genoma Humano, disse certa vez: ao decodificar o DNA, estamos lendo a linguagem de Deus. Collins, que é um dos cientistas mais respeitados do mundo, é também um cristão declarado. Ele afirma que não há conflito entre fé e ciência, menos pelo contrário. Quanto mais ele explora os mistérios da biologia, mais se convence de que existe uma inteligência por trás da criação. E ele não está sozinho. Capítulo 5. A constante cosmológica. Imagine se você colocasse os ingredientes de um bolo aleatoriamente sem medir nada, e ele ainda assim saísse perfeito. Agora imagine isso em escala cósmica. Existem dezenas de constantes físicas fundamentais, que, se fossem alteradas mesmo que minimamente, tornariam a vida no universo completamente impossível. Estamos falando de números como a constante gravitacional, a carga do elétron, a velocidade da luz. Se qualquer um desses valores fosse diferente por uma fração de milésimo, planetas não existiriam, estrelas não se formariam, a vida seria inviável. Esse fenômeno é chamado de ajuste fino do universo. E muitos cientistas acreditam que o fato de essas constantes estarem afinadas de forma tão precisa é mais do que coincidência. Capítulo 6 menos o argumento da simulação. Mas há uma hipótese ainda mais ousada, menos e perturbadora. E se na verdade não vivêssemos em um universo natural, mas sim
em uma simulação criada por uma inteligência superior? Essa ideia, popularizada por cientistas como Nick Bostrom e até por Elon Musk, afirma que se civilizações suficientemente avançadas forem capazes de simular universos inteiros, então é muito mais provável que estejamos dentro de uma simulação do que vivendo em um universo real. O raciocínio é puramente lógico. E se isso for verdade, então o criador do nosso universo não seria um Deus tradicional, mas um programador, uma entidade que, de alguma forma, nos projetou? Sim, pode parecer loucura, mas essa hipótese é levada a sério por físicos, matemáticos e até filósofos. Capítulo 7. Menos a fórmula de Deus. Então, voltamos à pergunta principal. Existe uma fórmula que comprova a existência de Deus? A resposta é complexa. A ciência está cada vez mais próxima de entender os mecanismos que regem o universo. Mas quanto mais descobre, mais perguntas surgem. E a maior de todas é: por quê? Por que existe algo em vez de nada? Por que o universo é tão perfeitamente ajustado para a vida? Por que as leis que nos regem são matematicamente elegantes? Alguns cientistas acreditam que um dia encontraremos a teoria de tudo, uma equação capaz de unificar todas as forças da natureza. E talvez, quando essa fórmula for descoberta, ela revele algo muito além da matéria. Talvez revele a assinatura de quem nos criou. Capítulo 8. Menos fé e ciência? Lados opostos? É importante entender. Não estamos falando de religião. Estamos falando de algo que vai além disso. De um mistério que nem a ciência consegue resolver. Totalmente. Einstein dizia: a ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega, e se os maiores mistérios da existência não estiverem nem na Bíblia, nem no microscópio, mas no ponto onde os dois se encontram, talvez nunca saibamos com 100% de certeza se existe um Criador, mas cada descoberta científica parece apontar para algo maior, algo que nos observa, ou que, quem sabe, nos projetou. Capítulo final. E se for verdade? E se realmente houver uma fórmula de Deus? E se a ciência, que sempre buscou respostas racionais, estiver na verdade se aproximando do espiritual? A pergunta mais perturbadora não é se existe um Criador, mas o que Ele quer de nós. Estamos prontos para descobrir? Ou será que no fundo ainda temos medo da resposta? Gostou desse vídeo? Então já se inscreve no canal, você sabia? Ativa o sininho e deixa seu like, porque aqui a gente vai fundo nos mistérios mais fascinantes.